Agora nós vamos falar sobre quadriláteros. Então, o que é um quadrilátero? É um polígono com 4 lados. Lembrando, né, também, o que é um polígono? São retas, certo? Só são retas, não tem nada de curva. Então, são retas que em algum momento da vida deles, eles se fecham, formando aqui uma área. Então, isso daqui é chamado de polígono. É chamado de quadrilátero quando esse polígono tem só 4 lados. Então, agora nós vamos conhecer todos os elementos que um quadrilátero tem. Todo quadrilátero tem 4 vértices. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 vértices, que são os pontos, tá bom? Então, os vértices aqui é A, B, C e D, ok? Maiúsculo mesmo, porque todo ponto ele é representado por uma letra maiúscula. Os lados, então, como eu já disse, um polígono tem 4 lados. Então, eu tenho esse lado aqui que vai de A a B. Então, se ele vai de A a B, coloca A a B e um traço em cima para representar uma reta. Depois de B a C, e um traço em cima para representar uma reta. Depois de C a D, um traço em cima para representar uma reta. E depois de A a D, tá bom? Eu sempre começo com a letra do alfabeto que vem primeiro. Nesse caso, o A vem primeiro do que o D. Então, de A a D. Nós também temos 2 diagonais em um quadrilátero. O que são diagonais? São retas internas que vai de um vértice ao seu vértice oposto. Lembrando, o que seria vértice oposto? Perceba, o vértice A, ele tem adjacente, ou seja, junto a ele, o vértice B e o vértice D. O único que não tem nenhuma reta que toca nesse vértice A é esse vértice C. Concorda comigo que o vértice C, existe uma reta que vai só de C a B e outra reta que vai de C a D. Não tem nenhum lado que vá de A a C, ok? Nenhum lado. Mas existe uma reta e essa reta é chamada de diagonal, certo? Porque ela vai de um vértice ao seu vértice oposto. Então, essa reta aí que vai de A a C é chamada de diagonal. Essa outra também que vai de B a D é também chamada de diagonal. Então, em um quadrilátero só tem 2 diagonais. Então, tem 4 lados e 2 diagonais. O que podemos observar também? Já que tem 4 vértices, então tem 4 ângulos internos. Já que um ângulo ele é formado por 2 retas. Então, nós temos aqui, esse ângulo, esse ângulo e esse outro ângulo. Concordam comigo? Então, esses ângulos que estão dentro do polígono, dentro do quadrilátero, eles são chamados de ângulos internos, que estão dentro. Então, para a gente representar, nós vamos representar pela letra do vértice e um chapeuzinho, porque esse chapeuzinho determina o ângulo, tá bom? Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Temos também os ângulos externos, os ângulos que estão fora desse quadrilátero. Imagine uma reta infinita, essa reta ela é infinita, então ela vai formar um ângulo de 180 graus. Concordam comigo? Visualiza aqui, olha só, eu tenho esse ângulo que está dentro e esse ângulo aqui que está fora. Concorda comigo que ele dá meia volta? Se ele dá meia volta, esse ângulo aqui, juntos, formam um ângulo de 180 graus. Então, agora nesse caso, nós vamos representar pela letra minúscula e um chapeuzinho, certo? Só para diferenciar. Então, vai ser o ângulo A, chapeuzinho, olha, só para representar que ele é externo, tá bom? B, chapeuzinho, C, chapeuzinho
e D, chapeuzinho, ok? Só para diferenciar. Uma outra coisa, a soma dos ângulos internos, então, se eu somar esse ângulo com esse ângulo e esse ângulo, a soma desses 4 ângulos internos é de 360 graus. Lembram do triângulo? O triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180 graus, não é isso? E faz todo sentido, pessoal. Observa só. Eu tenho aqui um quadrilátero e eu vou traçar uma diagonal. Concorda comigo que esse ângulo aqui, ó, eles somados, já que é um triângulo, mede 180 graus? E esse outro? Se eu somar eles, também vai dar 180 graus. Então, indica que se não fosse 2 triângulos, se fosse só um quadrilátero, seria 180 mais 180, que dá 360 graus. Faz todo sentido. Como eu gosto de provar, bora provar. Tá aqui. Desenhei um quadrilátero, o mesmo que estava aqui. Depois de ter desenhado um quadrilátero, eu recortei, depois pintei os ângulos e agora eu vou recortar, ó, de um lado para o outro. Vamos lá fazer. Depois de ter feito isso, agora eu vou juntar os ângulos para ver se realmente formam aí um ângulo de 360 graus, que é a volta completa. Olha só, pessoal, que legal, né? Então, formou ali uma volta completa, um círculo ali completo. Então, sim, é um ângulo de 360 graus. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus e provamos. Nós podemos classificar os quadriláteros em paralelogramos e em trapézios. Agora nós vamos ver paralelogramos. Por que um quadrilátero se chama paralelogramos? Porque todos os seus lados são paralelos. Lembrando, paralelos são retas que não se tocam nunca, tá certo? E eu só posso comparar uma reta paralela com a sua outra reta paralela oposta. Eu não posso comparar essas duas retas, certo? Até porque elas não são paralelas, elas são concorrentes, lembram? Então, eu só posso comparar as retas opostas. Aí sim, eu posso confirmar ou não se elas são paralelas. Para classificar em um paralelogramo, eu tenho que ter um lado paralelo ao seu lado oposto. Então, todos os seus lados são paralelos, certo? Eu não posso falar esse com esse, porque eles não são paralelos, são concorrentes. Então, só posso falar que esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Assim, ó, como esse é paralelo a esse também é paralelo a esse. Mesma ideia desses outros. Por isso que é chamado de paralelogramos. Porque os dois pares de lados são paralelos. Então, depois de saber que esse quadrilátero é um paralelogramo, você vai classificar se ele é um paralelogramo losango, retângulo ou quadrado. Um quadrado tem todos os lados iguais e todos os seus ângulos medem 90 graus. Por exemplo, se aqui for 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, isso daqui é chamado de quadrado. É chamado de retângulo quando? Quando o seu lado oposto é que é igual. Por exemplo, se aqui eu tenho 6 centímetros, aqui 6, esse 3 e esse 3, tá bom? Seu lado oposto é que tem que ser iguais. E o ângulo de 90 graus. Para ser um losango, eu só preciso que os seus lados sejam iguais. Agora vamos ver que o quadrado ele pode ser todos. O quadrado pode ser chamado dele mesmo, como ele pode ser chamado de retângulo. Concorda comigo, ó, um quadrado. Se ele mede 5,
5, 5 e 5. E os seus ângulos aqui de 90 graus, ele pode ser chamado de retângulo. Por quê? Qual é a regra do retângulo? Que o seu lado oposto tem que ser iguais. 5 é igual a 5, beleza. E 5 é igual a 5, beleza. Então, já está na propriedade de um retângulo. E todos os ângulos de 90 graus. Opa, então eu posso chamar um quadrado de retângulo. Verdade. Agora um losango. Se esse losango for de 90 graus, e já que é um losango tem que ter todos os seus lados iguais, então assume a propriedade também do quadrado, que diz que todos os lados são iguais e o ângulo de 90 graus. Então preste bastante atenção no que eu vou falar. Um quadrado, ele pode ser chamado de retângulo e de losango. Mas nem todo retângulo pode ser chamado de quadrado e nem todo losango pode ser chamado de quadrado. Por quê? Isso daqui é um retângulo, concorda? Mas ele é um quadrado? Não. Por isso que eu estou falando que nem todos os retângulos são chamados de quadrado, mas todo quadrado é chamado de retângulo. Isso daqui é chamado de losango, mas esse losango ele é chamado de quadrado? Não. Por quê? Porque seus ângulos não são de 90 graus. Lembrando que quando não está determinado lá 90 graus, é só olhar esses quadradinhos que determina que é 90 graus, ok? E eu coloquei aqui, ó, circular, e diga que não é de 90 graus, tá bom? Então, já que ele não tem 90 graus, mesmo todos os lados sendo iguais, ele não pode ser chamado de quadrado. Porque quadrado, pessoal, tem que ter os ângulos de 90 graus e todos os lados iguais. Se não assumir essas duas propriedades, não é chamada de quadrado. Agora, os trapézios. Mesma ideia dos triângulos que temos isósceles, escaleno e retângulo, aqui não é diferente. Mas primeiro nós vamos entender o que são os trapézios. No paralelogramo, seus lados opostos são paralelos. Já no trapézio, temos só um par de lados paralelos. Concorda comigo que o lado AB é paralelo ao lado CD? Camila, mas e o lado ADBC? Vamos testar, né, pessoal? Ó, aqui tem uma reta. Lembrando que eu só posso determinar se eles são paralelos ou não quando eu aumento essa reta, tá bom? Então, aumentando essa reta, ó, concorda comigo que eles vão se tocar lá em cima? Então, eles vão ser concorrentes, então não são paralelos. Agora, vamos aumentar essa reta daqui de baixo, ó. E essa outra aqui, ó, de cima. Elas não vão se tocar, por isso que elas são paralelas. Tá bom? Então, nos trapézios, só temos um par de lado paralelo. Vamos testar esse outro, ó. A reta que vai de A a C e a reta que vai de B a D. Elas se tocam, tá bom? Mesma coisa, vamos fazer aqui, ó. Elas não se tocam. Então, tem um lado paralelo, só um lado paralelo. Então, é essa a diferença dos trapézios para os paralelogramos. Os trapézios só tem um par paralelo, já vimos, e os paralelogramos têm dois pares paralelos. Agora nós vamos classificar esses trapézios em isósceles, escaleno e retângulo. Eu só posso classificar em isósceles, escaleno e retângulo os lados não paralelos. Por exemplo, se esses lados são paralelos, esses outros é os não paralelos, não é isso? Então é para eles que nós vamos olhar. É chamado de isósceles quando esses lados não paralelos são iguais. Dá para perceber, pessoal, logo de cara, que tanto essa reta de baixo, que é chamada de base, como essa reta de cima, que também é chamada de base, certo? Elas são de tamanhos diferentes, concorda comigo? Com certeza. Já esses lados aqui é que eles podem variar, se eles têm o mesmo tamanho ou não. Então, quando eles tiverem o mesmo tamanho, é chamado de isósceles.
Então, por exemplo, digamos que aqui, ó, tenha 5 centímetros, aqui X, aqui 8 centímetros e aqui 4 centímetros. Então, que tamanho mede X, sabendo que isso é um trapézio isósceles? Então, se ele está falando que é isósceles, é porque os lados não paralelos são iguais. Então, esse outro também tem que medir quanto? 5. Agora, os escalenos. Lembrando de novo que a gente só pode classificar em isósceles, escaleno ou retângulo os lados não paralelos. Então, quem são os lados não paralelos? Esse lado que vai de B a D e esse lado que vai de A a C. Então, é chamado de escaleno quando esses tamanhos são diferentes. Então, ó, isósceles é quando eles são iguais, escaleno é quando eles são diferentes, tá bom? Agora vamos vir para o retângulo. É muito simples de entender um retângulo, porque para ser um trapézio retângulo, eu preciso de dois ângulos de 90 graus. Então, se o trapézio tem lá 90 graus e 90 graus, então é chamado de retângulo. Camila, tem que ser todos os ângulos? Não, só dois. Se dois ângulos são de 90 graus, então é chamado de retângulo. Agora, deixa eu te informar uma coisa muito peculiar em relação aos retângulos e os escalenos. Vamos ver aqui uma coisa. Qual é a ideia de um escaleno? É que os seus lados não paralelos sejam diferentes. Olhando para cá, você concorda comigo que esse lado aqui é diferente desse outro lado? Tenho certeza que sim. Então, se eles dois são diferentes, é também chamado de escaleno. Então, todo trapézio retângulo é também chamado de escaleno. Agora, presta atenção, nem todo escaleno é chamado de retângulo, certo? Por quê? Porque para ser retângulo eu preciso que tenha dois ângulos de 90 graus. Olhando para esse escaleno, estou vendo de cara que ele não tem nenhum ângulo de 90 graus. Então, já cortou a propriedade do retângulo, que tem que ter dois ângulos iguais.